Olá, amigos do canal do Professor Dauri. Hoje nós vamos falar sobre uma missão muito importante da década de 70, a missão Viking. Ela foi uma missão muito importante, pois foi a primeira vez que foi possível, aterrissar um objeto em Marte para pesquisar a situação do planeta Marte na sua superfície, né? Então o programa Viking foi um programa espacial não tripulado da NASA, né, que consistiu em um par de sondas. Por que eles mandavam duas sondas, né? No caso foi a Viking 1 e a Viking 2. Porque se falhasse uma, eles poderiam continuar o estudo com a outra, idêntica, né? Mas as duas foram bem sucedidas em relação ao lançamento e exploração de Marte. Cada veículo era composto de duas partes principais. Uma projetada para estudar o planeta a partir da órbita, que seria o orbitador, né? E outra parte para estudar o planeta na sua superfície, o lander, né? Em relação a uma nave que ia pousar no planeta Marte para analisar a sua superfície, tá? Esse programa foi gerenciado pela NASA, desenvolvido pela NASA. São duas naves, igual comentei com vocês. A Viking 1 foi lançada em 20 de agosto de 1975. E a Viking 2 no dia 9 de setembro de 1975. Ambas através de foguetes Titan 3E, com estágios superiores Centauro. O custo total dessas missões, essas duas missões Viking 1 e 2, foi de $1 bilhão, equivalente a cerca de 6 bilhões de dólares nos dias de hoje, né? Orbitador. Os orbitadores foram baseados na sonda Mariner 9 e possuem a forma de um octógono, de aproximadamente 2,5 metros de diâmetro. A massa total lançamento era de 2.328 quilos, um pouco mais aí, quase 2,5 toneladas, né? Dos quais 1.445 quilos eram carburante de gás e controle de altitude. A energia elétrica para os orbitadores era fornecida por meio de painéis solares, que mediam 9,7 metros de ponta a ponta e forneciam uma potência de 620 watts. Quando em Marte, né? Lembrando que Marte tem uma posição em que recebe ainda a luz do Sol, numa situação que dá para explorar a questão da energia solar. Possuía também duas baterias recarregáveis de níquel-cádmio, usadas durante o lançamento, durante as manobras de correção de curso e durante as oculações solares. Então, essa era a forma de energia que a Viking tinha disponível, né, na questão do seu desenvolvimento. A comunicação com a Terra, né, era feita via rádio, usando a banda S, com duas antenas, uma unidimensional, né, que era usada para proximidades da Terra, e outra parabólica, com diâmetro de 1,5 metro, né, direcionável, usada em longas distâncias, né, uma antena montada ao lado de trás e na ponta de um dos painéis solares, que era usado para comunicação com o aterrissador. Os orbitadores levaram instrumentos científicos, pesando 65 quilos aproximadamente, e eram compostos de duas câmeras, né, de alta resolução, um espectrômetro infravermelho para detecção de água na atmosfera, um radiômetro infravermelho usado para mapear as emissões térmicas da superfície da atmosfera e um transmissor de rádio na banda X para experimento usado em ondas de rádio. Os objetivos principais dos orbitadores Viking foram o transporte dos aterrissadores até Marte e a realização do reconhecimento de possíveis locais de pouso, a atuação como a ponte de comunicação entre os aterrissadores e a Terra, e a realização de suas próprias investigações científicas. Tá? Então ela ficava orbitando, a sonda que aterrissou em Marte, né, que pousou em Marte, mandava as informações para o orbitador, que mandava para a Terra. Tá? Então eram dois sistemas aí que separavam em cada Viking, um que ficava orbitando e outro que chegava na superfície do planeta. Falando do aterrissador, né, os aterrissadores mediam aproximadamente 3 metros de largura por 2 metros de altura e pesavam cerca de 576 quilos, sem combustível, sendo 85 quilos de combustível.
e possuem 3 suportes de pouso, que são as pernas, né, para dar sustentação com o solo, com 1,3 metros de comprimento. A energia elétrica para os aterrissadores era fornecida por meio de 2 geradores termoelétricos de radioisótopos, contendo plutônio 238, capazes de gerar um mínimo de 35 watts de potência elétrica cada. A comunicação podia ser feita diretamente com a Terra por meio de um sistema de rádio de banda S que usava uma antena unidimensional e uma antena parabólica montada próxima à borda da sonda, usando-se o orbitador como ponte de um sistema de rádio de UHF. Aí, pessoal, vocês vão ver agora o aterrissador, né, os componentes que ele possuía, né? Então, você tinha o coletor de amostras, que está representando o número 1, o braço extensível, né, que pegava uma amostra da Terra para analisar, né? 3 sensores de vento e temperatura, é o 3, a posição dele. O 4 é as câmeras, tá? O 5, antena de alto ganho, banda S. 6, antena de UHF. O 7, sismômetro. 8, sapata de pouso, que dá suporte aí para o pouso da nave, tá? 9, o que absorve o choque. 10, motores de descida. 11, o processador biológico. 12, a capa do gerador termoelétrico. E o 13, o tanque de combustível. Possui 2 câmeras de varredura para fotos, né, com visão de 360 graus para fotos em preto e branco, coloridas, infravermelho, e essa era a possibilidade das imagens que eram retiradas da superfície. Além de ter um braço de 3 metros de comprimento como um coletor de amostras do solo. Esse braço esticava, pegava a amostra, que era analisada pela sonda e enviava os dados para a Terra. Os aterrissadores levavam instrumentos científicos pesando 60 kg e consistiam em cromatógrafos, né, para gás, espectrômetros de massa, instrumentos para estudos biológicos, 2 câmeras, medidores de pressão, temperatura e sensores de vento, sismômetro, espectrômetros de fluorescência e de raio-x, entre outros. Os objetivos principais dos aterrissadores eram estudar a biologia, a composição química e a meteorologia, e a sismologia e as propriedades magnéticas, e as propriedades físicas e a aparência da superfície da atmosfera de Marte. A partir dessa coleta de dados, a gente teve alguns resultados científicos, né? Alguns resultados científicos obtidos do programa VAI que pode ser enumerado como, por exemplo, pequenos ímãs, né, permanentes no coletor de amostras indicaram que a superfície contém significativo percentual de material magnético, provavelmente magneta, né, magnetita, que é um material também muito abundante na Terra. A velocidade média do vento é da ordem de alguns metros por segundo, né, por metro por segundo em rajadas de 19 metros por segundo, tá? A superfície marciana é um tipo de argila rica em ferro e contém substâncias altamente oxidantes que liberam oxigênio quando umedecidas, e acredita-se que os componentes principais são silicatos, né? Óxido de ferro, e assim vai. A alta proporção de óxido de ferro dá a Marte sua cor avermelhada, então a gente enxerga aí pelo telescópio esse avermelhado devido ao óxido de ferro principalmente. A superfície não contém moléculas orgânicas. A sensibilidade do método é de parte de 1 bilhão. A atmosfera consiste principalmente de CO2, que é um gás altamente tóxico ao ser humano, né? Então 95% praticamente da atmosfera é gás carbônico, com pequenas quantidades de nitrogênio, argônio, oxigênio e isótopos de nitrogênio. Juntamente com o argônio, indicam que a densidade da atmosfera foi muito maior no passado distante. Então, provavelmente, pessoal, o Marte teve uma pressão atmosférica maior que ela tem hoje. A água não é líquida em Marte, só em algumas regiões que subsolo, por exemplo, devido à pressão ser muito baixa.
E devido a essa encontro dessas substâncias, existe uma possibilidade de Marte ter tido uma pressão maior e, consequentemente, ter tido água líquida, né? Então, em Marte, você pode ter nuvens ou gelo, na maior parte, porque a pressão não deixa a água estar no estado líquido. Variações na superfície ocorrem de forma extremamente lenta, e a maior concentração de vapor de água na atmosfera localiza-se na calota polar norte, no meio do verão. O hemisfério sul tem pouco vapor d'água, né? A densidade de satélites de Marte, Marte, quem não sabe, tem 2 satélites, Phobos e Deimos, e a densidade é baixa, em torno de 2 gramas por centímetro cúbico, o que implica que eles provavelmente são asteroides que foram capturados devido à gravidade de Marte, pela gravidade de Marte. Medidas do tempo de chegada dos sinais de rádio, feitas quando Marte estava atrás do Sol, que a gente chama de conjunção, né? Quando você tem 2 átomos observados numa linha aí, um próximo do outro, mostraram um atraso devido ao campo gravitacional do Sol, confirmando a teoria da relatividade de Albert Einstein, com a precisão de 0,1%, 20 vezes melhor que os testes anteriores. Então eles aproveitaram a questão da conjunção de Marte em relação ao Sol para ver a curvatura do espaço devido à presença do Sol, que tem uma maior massa, e comprovar a teoria da relatividade de Einstein. Foi feito com um estudo de sinal, né, do atraso das imagens chegando, e aí comprovou essa ideia. A pressão atmosférica é aproximadamente 8 miliambar, né, e varia 30% do ano marciano, porque o dióxido de carbono condensa e sublima nas calotas polares. A calota polar norte permanentemente é composta de gelo, de água, e a calota sul retém algum gelo de dióxido de carbono durante o verão, que é o famoso gelo seco que a gente conhece aqui, né, que a gente chama popularmente de gelo seco. O vapor de água é maior durante o verão no hemisfério norte, mas há grande quantidade de água congelada na superfície. Os hemisférios norte e sul são bastante diferentes climaticamente, em função das tempestades de areia globais que originam no verão no hemisfério sul. A temperatura da atmosfera, aproximadamente a superfície, né, medida nos locais de pouso, variaram de menos 90 graus até menos 8, e a temperatura do solo é da ordem de menos 43 graus Celsius. No total, os 2 orbitadores Viking produziram 52.663 imagens de Marte e mapearam aproximadamente 97% da superfície com uma resolução de 300 metros. Em alguns locais escolhidos, a resolução foi de 8 metros. Os aterrissadores produziram 4.500 imagens dos sítios de pouso, né? E ele adotava um sistema de controle, né, os aterrissadores Viking usavam um computador de orientação, controle de sequenciamento, GCSC, né, composto por 2 computadores Honeywell, né, HDC 402 de 24 bits, com 18K, ou seja, 18.000 de memória de fio revestido. Enquanto os orbitadores Viking usavam um subsistema, né, de computador de comando CCS, usando 2 computadores de 18 bits. Ao longo do tempo, né, as sondas foram falhando por diversos motivos, levando no final do programa, né, a sonda 1, a Viking 1, ela chegou em Marte em 19 de junho de 1966, tá? E a Viking 2 ela chegou em 3 de setembro de 1976. Tá? O desligamento da Viking 1 foi em 1980. Né? O desligamento, né, foi após o esgotamento do combustível para o controle de altitude, né? Em relação ao orbitador da Viking 1. E o aterrissador, um comando errado, né, que o enviado da Terra resultou na interrupção das comunicações. Aí acabou ela desligando no dia 13 de 11 de 1982. A Viking 2 orbitador ela foi desligada após uma série de vazamentos de combustível, no 7 de 8 de 1976. E o aterrissador
aliás, o orbitador foi em 78, tá? Que aconteceu essa falha do vazamento de combustível, foi desligado. Já o aterrissador em 11/4/1980, desligado após falha na bateria. Existe, né, uma polêmica, porque quando a Viking coletou dados do solo marciano, fizeram alguns experimentos, né, e alguns cientistas defendiam na época que foi detectado algum tipo de vida. Então, né, vida em Marte, né, que a gente está pesquisando até hoje, né, se existe vida em Marte, provavelmente será na forma de micro-organismos. Para procurar evidências de sua existência nas amostras de solo, 3 experimentos foram executados. Análise de fotossíntese. Nesse experimento, uma amostra do solo era exposta ao gás dióxido de carbono e deixada incubando em uma luz que simulava o Sol em Marte. Posteriormente, uma análise era feita para verificar se algum dióxido de carbono havia sido incorporado ao solo, uma indicação de que a fotossíntese havia ocorrido. Análise metabólica de compostos orgânicos eram adicionados a uma amostra de solo, alimentando. Se houvesse organismos vivos, eles consumiriam os compostos, descartariam o gás carbônico. A respiração, uma amostra de solo era umedecida com meio de cultura, semelhante à análise metabólica descrita acima, né? Que eu falei para vocês em relação à questão do detector, que mostra o braço da nave, levava uma amostra, e sobre a amostra do solo, monitorando para verificar se havia alterações de sua composição como resultado de respiração celular. Além desses 3 experimentos biológicos, as amostras dos solos também eram analisadas em busca de moléculas orgânicas de composição química. Os 3 experimentos encontraram uma surpreendente atividade química no solo marciano, mas não forneceram uma evidência clara na presença de micro-organismos no solo, nos 2 sítios de pouso dos aterrissadores. Todos os 3 experimentos produziram resultados mais sujeitos a variações e interpretações, né? Então, na época foi uma polêmica, porque alguns cientistas já defendiam que foi coletado sugerindo uma questão de vida, outros nem tanto, tá? Acredita-se que o solo contenha reagentes criados pelo intenso bombardeio de luz ultravioleta que poderiam simular características de organismos vivos quando no solo terrestre. Segundo os biólogos, Marte é um ambiente autoesterilizante, né? A maioria aceita essa tese devido a uma combinação de radiação ultravioleta extrema, né? Secura do solo e natureza oxidante do solo, que impedem, né, a formação de organismos vivos. Assim, a questão da vida em Marte, no presente ou no passado, ainda é uma questão em aberto. Ninguém tem um parecer conclusivo em relação a isso. Tem um cientista, né, o Gerald Solfren, né, que supervisionou o trabalho das várias cientistas do programa Viking. E os cientistas finalmente concluíram aqui na época que não encontramos evidências de vida em Marte. Mas isso não prova que não há vida em Marte. Indica apenas que um dos 2 locais distintos do planeta onde pousamos provavelmente não há organismos vivos, tá? Uma curiosidade, né? Provavelmente a sonda Viking foi a única sonda que foi atrás de vida para valer, porque recentemente a NASA pousou várias rovers, né? Mas não eram mais para estudar outras situações no planeta Marte. Existem relatórios, né, da defesa de cientistas sérios, né? Não é nada de teoria da conspiração, que indicam, né, pelos resultados das Viking, né, que foi detectado algum tipo de vida. Outros nem tanto, né, mas existe essa dúvida ainda no meio científico sobre a situação da presença de vida no planeta Marte. Então, Viking 1 e 2, missões da década de 70, são missões incríveis, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem assistir aí, por favor, adiciona para a gente aumentar a ideia do canal, a expansão da ideia científica, né? Mostrar como que é a ciência de verdade, né? Um abraço, até a próxima. Podem colocar até perguntas no chat que eu vou respondendo para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.